Boa tarde a todas e todos, todas as pessoas presentes. São 5 horas da tarde, dia 4 de dezembro, e nós estamos iniciando mais uma live, uma atividade promovida pelo RELEP, Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, em parceria com o Observare, um grupo de pesquisas da Universidade Federal de Sergipe, liderado pelo professor Dr. Péricles Andrade, professor Luiz Américo Bonfim, e pela professora Marina Correia, que é também uma pesquisadora muito conhecida da área do pentecostalismo no Brasil. E hoje nós temos um tema muito interessante, que certamente fervilhará: pentecostalismo e indústria cultural. E para contribuir com a reflexão, nós temos a presença de duas pessoas muito especiais, dois colegas, amigos, a quem eu muito admiro. Professor Silvério Pessoa, que eu vou apresentar. Olha aí o Silvério, que alegria ver Silvério por aqui. Professor Silvério é graduado em pedagogia, portanto tem uma pegada muito grande nessa questão da educação, pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco, e pós-graduado em psicopedagogia, mestrado em ciências da religião, doutorado em ciências da religião, pesquisador em cultura popular, cotidiano escolar, religiosidade popular, música religiosa, e quando esteve conosco em Sergipe, apresentou uma pesquisa muito interessante que se transformou em livro sobre o seu trabalho lá na França. E para mim foi excelente ouvir aquela pesquisa, aquela apresentação, porque desfez uma série de ideias erradas que eu tinha sobre a religiosidade na França e a religiosidade popular lá muito forte, né? E, além disso, o Silvério tem uma série de outras qualidades que são seus dons artísticos: compositor, cantor, com álbuns gravados e uma vasta produção musical. Silvério, um prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado, professor Calvano. Boa tarde. Nosso outro colega que vai contribuir também com a nossa discussão, professor Edim Abumansur. Olá, boa tarde. Boa tarde, está entrando aí. E me refiro ao Edim como professor Edim, porque ele foi meu professor nos anos 80, na graduação. Ele não gosta muito que fale isso, porque parece que ele se sente velho. Mas ele foi meu professor na graduação em teologia nos anos 80. O professor Edim é graduado em teologia e também em ciências sociais. Mestrado e doutorado em ciências sociais. Professor há muito tempo na PUC, São Paulo, onde atualmente é coordenador do programa de pós-graduação em ciências da religião. E tem, desde a tese, a dissertação dele lá sobre a tribo ecumênica, que eu tanto apreciei, ele tem trabalhado com diversos temas que envolvem protestantismo, pentecostalismo e, mais recentemente, não tão recentemente assim também, arquitetura religiosa, né? Então vai ser um prazer também muito grande ouvir novamente o professor Edim. Prazer é meu, Calvano. Antes de passar a palavra para os colegas, eu gostaria de solicitar, então, aos que estão presentes aí na live, que valorizem o trabalho, deem uma curtida no Facebook e compartilhem para que outras pessoas possam acompanhar também. Às vezes tem gente que não está nem sabendo, já envia o link lá. E lembrando que, após o término dessa atividade, essa live ficará também disponível no YouTube, na página do RELEP no YouTube. Então, nós procederemos da seguinte maneira.
Cada um dos nossos colegas terá 15 minutos, 20 estourando, para trazer a sua palavra, a sua contribuição, e depois nós abriremos espaço para quem tiver perguntas a fazer, vai colocando aí já também no chat do Facebook, tá? Então, acho que eu vou passar a primeira palavra para o professor Silvério Pessoa. Uma alegria muito grande recebê-lo, Silvério, e ouvi-lo novamente. Gostaria de ouvi-lo cantando também, não sei se é possível, mas fique à vontade aí para compartilhar conosco o que você tem a nos oferecer. Tá bem, Cavani. Boa tarde, professor Edim, boa tarde a todos e a todas que estão aqui nos acolhendo nessa parceria, aqui deixando já e trazendo, compartilhando com vocês o abraço da Universidade Católica de Pernambuco, onde nós atuamos, no Centro de Teologia e Ciências Humanas. Eu trouxe aqui uma proposta que é um recorte da minha tese de doutorado. Espero que vocês estejam observando. Peço logo para o Cavani, quando estiver faltando aí alguns minutos, ele pode me interromper aqui e dizer: Silvério, pode concluir, porque onde eu vou sugerir uma interface e uma conexão com o tema, o pentecostalismo e indústria cultural, a partir do tema da minha tese de doutorado, que é do altar para o palco, essa movimentação da música religiosa contemporânea, e tendo como campo empírico e tendo como estudo de caso meus cadernos etnográficos, os shows itinerantes ou os shows em movimento do padre Fábio de Mello, desse agente, né, desse artista da fé. Então, a jornada da música religiosa, a minha proposta vai ser, né, numa breve síntese, descrever como essa música religiosa contemporânea, ela conectada com o mundo do espetáculo, ela fez essa travessia, não é? Talvez até com uma música e um gênero e um ritmo que necessariamente não era vinculado a uma religião específica, não é? Ou a uma denominação religiosa. Então, como ela fez essa travessia, e claro, foi talvez inserida, eu poderia ser até presunçoso dizer que a música religiosa foi capturada, não é? Principalmente a partir do surgimento, né, das gravadoras, da indústria cultural, que foi um tema, praticamente o núcleo conceitual que eu utilizei para comprovar, talvez, ou dialogar com o mundo do comércio religioso, do bem simbólico, e para isso utilizei Adorno, Hockenheim, Ortiz, e como base fundamental, conceitual, as teorias e os conceitos do professor Pierre Bourdieu. Então, o início foi que, na década de 70, principalmente, a sugestão, né, um início sugestivo de uma indústria musical religiosa cristã que estava na ressonância do pentecostalismo surgido em 1901, já que o Advento Carismático Católico, o RCC, que eu coloco no caso para, né, descrever meu agente, como um evento que foi alicerçante ou estruturante para o surgimento dos artistas da fé, no caso católico, né? Essa data oficialmente de 1967, a RCC, ou seja, na década de 70, um novo sentido começa a ser desenvolvido diante da música religiosa. Então, o que é esse mundo do espetáculo, ou o que é a espetacularidade, né? E aí, além de Debord, além de Lipovetsky, e além também de alguns artigos, luzes, cores, efeitos especiais impactantes, palco, público, artistas, ingressos, ginásios, estádios, teatros, produtores, publicidade, emoção. Eu coloquei hipnotismo, poderia ser um transe diante da performance desses artistas, que são elementos estruturantes do mundo do show, do espetáculo, né? Vivemos numa sociedade do espetáculo, em uma civilização do espetáculo. E aí, se distanciando, se descolando da questão religiosa,
a questão do audiovisual é o mundo do espetacular, né, dos efeitos especiais. Isso alcançou o cinema, a culinária, alcançou a indumentária, alcançou a publicidade, basicamente. Ou seja, as religiões não escaparam da indústria cultural, eu poderia assim dizer, né? Mas qual o significado desse mundo espetacular? Ou melhor, o que quer dizer civilização do espetáculo? A que ela se colocou, não é? A qual projeto ela se colocou? Enfim, a problemática, isso aí é meu capítulo 2, que eu para fazer a travessia, né, a jornada, eu desenvolvo esses caminhos colocando como tema a problemática da construção de uma identidade artística católica contemporânea, né? Então, primeiro caminho, e aí entra o pentecostalismo, ou entra, enfim, são várias denominações né, nesses terrenos conceituais, né, do protestantismo. Então, a igreja eletrônica ou a igreja elétrica. Igreja elétrica é muito mais utilizada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a igreja eletrônica, através da obra de Hugo Assmann, de 1986. Os pastores que atuavam no interior das igrejas e das comunidades circunvizinhas ao templo passaram a utilizar o espaço televisivo e adotar uma imagem artística diante de multidões que lotavam ginásios para ouvir as pregações transmitidas via satélite, não é? O pastor não era apenas mais um pregador, um missionário, ele passou a ser um artista de televisão e um animador de auditório. Então, esse movimento que o Hugo Assmann desenvolve nessa pesquisa dele, da igreja eletrônica, ou os televangelistas, né, que tinha em Oral Roberts e Rex Humbard os principais, né, destaques, né? Eu me lembro nitidamente que mamãe não servia o almoço de domingo antes de Rex Humbard fazer suas pregações, e mamãe com a chave da esperança, né, que recebia de Rex Humbard, e a gente ficava assistindo o culto no domingo antes de Silvio Santos, esperava Rex Humbard apresentar toda, né, seu momento televisivo para depois a família se reunir para almoçar. Aqui isso, obviamente, isso eu estou fazendo recorte, sabe? Isso chegou aqui, obviamente, todas sabem, através também do Bispo Edir Macedo, foi o principal, talvez, né, o que mais investiu nesse estilo televangelista de ser, né, pentecostal, ou neopentecostal, enfim, e o apóstolo Valdomiro. Sobre Oral Roberts, eu gostaria só de fazer essa citação, desculpe se eu estou lendo muito, mas ele unificou, porque dá o caminho para a questão tecnológica televisiva, né? Oral Roberts, ele unificou uma rede de televisão nos meados da década de 50, e por volta de 57, seu programa era apresentado, atenção, olha lá, 135 das 500 estações nacionais de TV, ele alcançou 80% da audiência da televisão norte-americana. Entende? Então, foi um grande investimento, porque isso não era só a televisibilidade, era também a questão do satélite, que custava milhões e milhões de dólares. Então, foi um grande investimento, né? um grande impacto, né, no mundo, né, das transmissões. Esse impacto de audiência no seu programa em Nova York fez de Oral Roberts um televangelista consagrado pelo público. Por outro lado, a indústria televisiva inaugurava uma nova etapa de produção, atenção, inserindo em sua programação espetáculos religiosos de auditório que conjugavam momentos de oração, música, adoração, cura e milagres. Essa fórmula chegaria em breve ao Brasil, como eu coloquei ao lado. Então, a grande virada do pentecostalismo se deu a partir da percepção de seus agentes quanto à utilização das modernas tecnologias que estavam surgindo de maneira ininterrupta em um mundo que respirava o pós-guerra, ávido de renovação e de presenciar o surgimento de novas formas de divulgação, publicidade e de busca de novas experiências, no qual a música era totalmente inserida e completamente necessária. Ou seja, imaginem uma celebração religiosa sem música. Eu dou um salto e chego até minha professora querida, minha grande referência, professora Magali Cunha, e a sua obra Cultura Gospel. Então, o que seria esse advento? Muito bem, né? O que seria esse advento? Já estamos no tempo do advento, né? Então, de início, podemos definir a música gospel como um gênero musical que narra a força milagrosa de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição e a promessa de salvação. Esse gênero musical consubstancia um movimento no qual a música é um instrumento de evangelização e legitima a expressão pentecostal intensamente utilizada, ou seja, uma maneira de ganhar almas.
Isso, depois, a Canção Nova também adotaria esse termo. Para a socióloga Boutique, essa definição insere vários gêneros musicais em seu campo de criação. Então, dentro da cultura gospel, do universo musical gospel, né? E aí, acho que Cavani sabe muito bem disso, nós teríamos aí o spiritual, principalmente com Mariah Jackson, lindas interpretações, o reggae, o jazz, o blues, o rap, o hip hop, a capela, etc. Ou seja, o gospel tem como característica adaptar-se à cultura na qual está estabelecida. E agora tem, né, o forró gospel, o brega gospel, o samba gospel, o pagode gospel, enfim. Surge essa conexão, essa interface, essa habilidade de metamorfosear-se, né, de acordo com o período da cultura gospel, surge em um período que o sistema inário cristão tradicional perdia a sua centralidade na liturgia. Aí vem exatamente a questão da música se descolar ou deslocar do altar para o palco, não apenas a serviço da liturgia. Então, o catolicismo aí no caminho. Aí eu coloco, já seguindo aí para terminar, algumas figuras emblemáticas, né? Rex Humbard, esse deslocamento, o descolamento, dessa transição, ou esse movimento, não é, da música religiosa do altar para o palco. Rex Humbard, inclusive isso lotando ginásios, era um espetáculo, né? Eu tenho um banco de fotografias impactante dos televangelistas, outra oportunidade posso colocar. Mas, ao mesmo tempo, essa música que chegou, não é, de forma, a partir da indústria cultural, né, vamos assim dizer, você teria a turma do blues, não é, que inclusive chegou no interior da Igreja Batista, a igreja histórica, o templo histórico, através de bluseiros como Billy B. King, né, como Robert Johnson, que está aí a foto, até chegar exatamente ao meu campo de um olhar mais concentrado, que são os artistas da fé, inclusive um termo emprestado, né, utilizado pelo meu co-orientador do doutorado, meu querido amigo e irmão, professor Péricles Andrade. Então está aí praticamente essa trilogia. Junto ao blues eu colocaria o jazz também, não é? Então ali naquela cultura da plantação de algodão, né, onde os negros, os escravos, né, onde toda aquela civilização africana, né, riquíssima, levava para os galpões, e aquele lamento, isso chegou exatamente em Mariah Jackson, e a gente pode ver num clipe que o U2 gravou no interior de uma igreja batista em Nova York, fantástico. Em breve a gente pode se encontrar para curtir isso e ver esse hibridismo já, né, entre a cultura urbana e o rock and roll. Então, a minha pesquisa descreve esse mundo musical católico contemporâneo, praticamente, né, eu poderia assim dizer, correndo atrás do prejuízo, né, porque a cultura gospel, o movimento pentecostal musical e a indústria cultural estavam no seu ápice, né, talvez o impacto do catolicismo tenha sido né, toda essa renovação no mundo, principalmente da televisibilidade, aí, Thompson, né, no mercado dos bens simbólicos, Bourdieu, e principalmente no universo midiático, onde vem artistas da fé mais contemporâneo, pós-Zezinho, no caso Marcelo Rossi, Padre Alexandre, e, né, ao meu olhar ainda no ápice, embora passando por um momento de pausa, o Padre Fábio de Mello. Então essa foi a minha sugestão, né, de doutorado. E aí eu vou passar rapidinho as fotos, por causa do tempo, mas vocês observem mais as fotos do que os conceitos de Pierre Bourdieu, mas essa questão do artista da fé, e aí eu vou colocar o artista da fé não apenas como padres, cantores, mas pastores, artistas ou televangelistas, né, que levam ao culto, não é? Ou às cerimônias, ou aos rituais, esse traço do espetáculo, né, luz, cores, sons, né, grandiosidade, os templos, essa questão toda. Você vê aí que o espetáculo do Padre Fábio de Mello, né, cortinas, enfim, todos os efeitos. Isso aí foi o cartaz da minha tese, apresentada há 2 anos atrás, inclusive vai fazer ainda 2 anos em fevereiro, aqui na Unicap. Essa foto emblemática, né, em Nossa Senhora da Glória, um espetáculo que o Padre Fábio de Mello realizou, e eu achei que ela foi a grande síntese do meu trabalho e da continuidade da minha pesquisa, né, que eu continuo seguindo, né, esse universo,
Então, a música descolando-se ou deslocando-se, ou fazendo essa travessia do altar para o palco. A questão também da questão do hábitos, né? De como mexeu com indumentária, mexeu com público, mexeu com shows itinerantes. Na realidade, quando eu coloquei shows em movimento, eu me inspirei, não é, do O Convertido e o Peregrino, de Daniel Hervé Léger, que, inclusive, somou, não é, coincidentemente ou em sincronia com essa igreja em movimento do Papa Francisco, e esses shows eram itinerantes e levavam um contingente de seguidores e de peregrinos aonde o padre se descolava ou se deslocava, né? Se deslocava, por isso que os shows em movimento. Vocês imaginem aí, vocês vejam que panorama de público, né? 5.000 pessoas aqui no centro de convenções. Observem que o espetáculo é menos o agente e mais os celulares e a captação de imagens e de transmissões. Isso aí é uma relativa provocação, não é? Ou seja, é um novo altar. Aí nesse altar intermediário, itinerante, que se movimenta, é apresentado também missas, liturgias, etc., etc. Claro que não é uma igreja, não é um templo, mas a indústria cultural muito bem, como é que eu diria, inspirou, não é, toda essa movimentação em torno desses bens simbólicos, no caso da música. Aí mais uma panorâmica, esse aí foi no Festival Aleluia, 100.000 pessoas, foi recorde no dia do show do Agente, do Padre Fábio. Você veja essa panorâmica, a câmera nem deu. Aí utilizei o conceito de campo, né, para trabalhar a indústria cultural, movimentos dos shows em movimento e o campo da Universo da Espetacularidade, mais uma perspectiva de um palco montado para um show de um artista. Vocês podem perceber aí mais um traço de televisibilidade, de transmissão, de espetacularidade. Vocês observam a quantidade de pessoas fotografando e essa curiosidade que eu sempre conversei com o Dr. Péricles, que é assim, ele é um padre e ele é um artista, não é? E aí fica difícil de determinar ou definir onde um começa e o outro termina, ou vice-versa, não é? Então, assim, o mundo da espetacularidade, ela também, esse universo tem essa perspicácia e essa estratégia de não determinar, não é, os limites, embora no caso do Padre Fábio de Mello, ele continua sendo, sim, um sacerdote e continua sendo um artístico midiático, né? Campo artístico midiático. Dê uma olhada nessa perspectiva dessa foto, não é? Aí, indústria cultural, campo católico, Padre Fábio, a música católica, né? Eu acho que aí a gente, se nós pudéssemos substituir os termos para também o campo da indústria cultural e o pentecostalismo, o neopentecostalismo, não é? A cultura gospel, né? Não faria tanta diferença. Aí são uma breve mostragem de capital e bens simbólicos do agente, com os ingressos, os CDs, os DVDs, a lojinha com caneca, com adesivo de geladeira, com camiseta, com, enfim, toda uma infinidade, com broches, com os cartazes, outdoor, etc. e tal. Não vou colocar aqui para não cansar vocês os conceitos. Aí vocês observem que tem toda... Eu estive em 14 shows, né? E praticamente em 100% dos shows eu tinha a impressão que as pessoas, pelo menos 20% do público que assistia na frente, ficava de costa para tirar selfie com o agente. Então, assim, isso é muito comum no mundo televisivo, nesse hipnotismo, esse transe diante do fenômeno da televisibilidade, né? Isso já é a indústria cultural metamorfoseada, né? Não só a questão do lucro, não é? Porque isso envolve produção, ingresso, cachês, etc. e tal. A consciência do agente, né? Porque assim como os televangelistas, e eu poderia dizer assim, os pastores cantores ou pastores artistas tinham consciência plena, não é, do mercado que estavam projetando, os agentes aqui no Brasil também têm essa consciência, né? Então, vocês observem o que está acontecendo aí nessa foto que eu consegui. Silvério, por favor, mais 5 minutos para passar. Querido, tranquilo, estou terminando. Vocês vejam que o agente aí com o celular na mão, cantando, isso foi no Aleluia, lá em Fortaleza, e transmitindo na hora, né, passando aí a sua mensagem. Então, isso para uma nova geração, isso é comum, não é? Tipo assim,
para uma geração diferente, talvez assim para minha avó, que era católica, ou para a mamãe, devota de Nossa Senhora da Conceição, ela demorou muito a acostumar-se com essa nova versatilidade, ou esses novos traços dos agentes da fé. Isso envolve, né, todos os acessórios, né, bons instrumentos, bons instrumentistas, boa transmissão, né, uma boa indumentária, um novo também, como eu diria, um novo jeito de vestir-se, né? No caso do Bourdieu, seria o hábitos, né? Que vai também transformando. Isso foi praticamente o caminho, né, que eu tracei, campo religioso brasileiro, descrevendo um panorama atual, os sentidos e as tendências, o foco foi no catolicismo. Acredito que essa criação de estratégias para reafirmar-se e essa perda de hegemonia, principalmente depois, né, tão comentado censo de 2010, 2010, não é isso? 2010, de Faustino, a religião em movimento, e com o advento da renovação carismática, foi uma reação, não é, ao mundo, ou da cultura gospel, se a gente pode chamar também, da afirmação do pentecostalismo na indústria cultural. Aí é mais uma descrição, um gráfico. Aí são as diversas formas de vestir-se desses novos agentes, né, diferente de Marcelo Rossi, né, a indumentária e as vestes, o hábitos, no caso, dessa questão de estar sugerindo uma nova maneira, um novo estilo, né, de ser sacerdote. Aí o público, bem diferente, né, inclusive, da roupa, né, que a gente coloca para ir para a igreja, etc. e tal. Enfim, toda essa liberdade. Eu achei muito bacana essa foto, porque você tem ali no Shopping Arapiraca, não é? Você tem um padre que é artista, que canta, e ali você tem a Rene, a Marisa, a Riachuelo e a C&A. Então, assim, isso é indústria cultural. Essa possibilidade de hibridismo, de conexão e de diálogo é comum, é natural, né? A indústria cultural, ela possibilita esses espaços que antes não eram possíveis de se imaginar em conexão, ou em diálogo, ou em convivência. Bom, o termo agente também, foi a coisa do Bourdieu. Diante de tudo isso, né, os termos que nós tentamos definir: padre cantor, padre artista, padre pop, padre galã, padre celebridade, padre famoso, padre televisivo, padre midiático, padre superstar, padre estrela. Isso aí eu tirei de todas as reportagens dos jornais, até chegar no artístico midiático. Aí são os agentes, né, que eu perfilei e contemplei, até chegar ao padre Fábio de Mello, e eu apostava muito no padre Juarez, mas não foi tão midiático como o padre Marcelo Rossi e o padre Fábio de Mello. Aí está o disco que eu coloquei como centro, como eixo, que praticamente rompeu, né, poderia assim dizer, com o limite entre a música religiosa e a música popular brasileira. Deus no Esconderijo do Verso foi produzido por um grande produtor, de Roberto Carlos, de Nelson Gonçalves, de Ângela Maria, que foi José Milton, e tem a participação de Nana Caymmi, de Fagner, de Elba Ramalho, de Zélia Duncan, de Zeca Pagodinho, ou seja, o que é música religiosa, contemporânea, no caso. Aí toda a minha tabulação dos shows que eu pesquisei, do repertório, mais uma vez a questão da televisibilidade, da transmissão, público, luzes, cores, som, ação, mas também da lojinha, a frequência de pessoas, de sacerdotes, os ingressos. Aí a única foto que eu tenho com a gente, que foi na gravação do DVD dele no Rio de Janeiro, Deus no Esconderijo do Verso, o produtor José Milton. A questão das polêmicas, não é? Que esses sacerdotes adoeceram e, né, foram cometidos de problemas diversos, né, de saúde e também capitais. Aí é uma série que eu deixo marcada e me impactou completamente, The Young Pope. Assistam, impressionante, Jude Law, Diane Keaton, mas o roteiro e as possibilidades de rupturas e de estética impressionante, de Paolo Sorrentino, uma produção italiana, que está aí na Now e nos streams. Esse é meu livro, que não tem nada a ver com a minha tese de doutorado, mas tem uma relação com a religiosidade popular, né? Não deixa de ser religiosidade popular, o mundo da música brasileira, da indústria cultural popular no sentido de público. E é isso aí, eu deixo um beijo, um abraço para vocês e a alegria de compartilhar aqui nossos trabalhos. Muito obrigado, Silvério. Um prazer ouvi-lo. Eu tive a satisfação de ler
a sua tese, porque o professor Péricles acabou compartilhando comigo, e eu gostaria de saber se há uma previsão de ser lançada. Sim, Calvani, livro, tem sim, enfim, tu não vai contar para ninguém, né? Mas a gente a gente está tentando a edição, a editoras paulinas, mas com a questão da pandemia houve essa pausa, mas eu acho que 2021 promete, aí estou torcendo para dar tudo certo. Que bom, boa sorte. Vai ser uma contribuição muito Obrigado, grande, querido. Realmente. Vamos já diretamente, já temos meia hora aqui, passar para o professor Edim. Então, trazer suas considerações, sua contribuição. Com a palavra, colega. Calvani, muito obrigado. Quero agradecer a você, a Universidade de Sergipe, ao RELEP, o convite. É uma honra poder falar aqui com vocês, compartilhar esses momentos com vocês. É um prazer ouvir o Silvério e, nossa, me despertou uma curiosidade muito grande para conhecer esse trabalho que você fez, Silvério. E, parabéns, viu? Muito, muito atual, muito interessante. A gente ouve muito falar do campo pentecostal, talvez por ser o meu campo de pesquisa, basicamente, né? E eu sei que existem muitas pesquisas e muito trabalho sobre os padres cantores. E eu acho que o teu trabalho seria, para mim, uma bela introdução a esse universo católico, daquilo que a gente vê também no universo pentecostal e neopentecostal. Tá bom? Gente, eu vou fazer o seguinte, para eu não me perder muito e gastar um tempo, enfim, com excessivos parênteses, eu vou ler pelo menos uma parte de um texto que eu escrevi, que não fala exatamente da indústria cultural, mas desse clima e esse ambiente, o contexto onde a indústria cultural acontece, as razões pelas quais acontece, no recorte do universo pentecostal, mas principalmente, na verdade, do universo neopentecostal. Também não vou aqui entrar na discussão da diferença entre pentecostalismo e neopentecostalismo, e, enfim, né, eu vou dar de barato o conceito que já é usado e abusado, tanto pela mídia quanto pelo campo acadêmico. Então, eu vou só fazer enfim, já partir para a ideia do que é esse neopentecostalismo, e para fazer isso, eu gostaria de pontuar uma coisa, em primeiro lugar, a respeito da genealogia do neopentecostalismo. Tradicionalmente, no caso do pentecostalismo, tradicionalmente a gente traça a genealogia do pentecostalismo como uma sucessão de rupturas em relação às igrejas protestantes ou evangélicas a partir do fenômeno do avivamento americano, do século XIX. E a gente aprendeu, né, que o pentecostalismo é herdeiro desse universo protestante evangélico norte-americano. E o problema é que essa genealogia não explica o que é o pentecostalismo, principalmente o pentecostalismo brasileiro. E por isso eu gosto de pensar no pentecostalismo como resumindo bastante a ideia, que não é minha, de um professor colega meu, do meu programa, o pentecostalismo seria, na verdade, a versão urbana do catolicismo popular, ou do catolicismo rural, enfim, ou dessa religiosidade popular de perfil mais católico. Que é uma religiosidade estritamente ou fundamentalmente de origem rural. E o pentecostalismo seria a versão urbana desta mesma religiosidade católica. Portanto, a genealogia do pentecostalismo seria mais frutuosa se nós a traçássemos
traçando o desenvolvimento desse tipo de catolicismo, do catolicismo popular, mais do que tentando encontrar os pontos de conexão com um tipo de protestantismo americano. Eu acho uma tese muito mais rica, muito mais profícua, muito mais frutífera em tentar entender o pentecostalismo desta forma, como uma espécie de tradição e ruptura com um tipo de religiosidade que graçava no Brasil já quando o pentecostalismo chega aqui através dos missionários Daniel Berg, Gunnar Wingren, ou mesmo Francescon com a congregação cristã, etc. Da mesma forma como é possível traçar uma outra genealogia em relação ao pentecostalismo, é também possível traçar uma outra genealogia em relação ao neopentecostalismo. Quer dizer, nós, tradicionalmente, principalmente por conta de um paradigma criado pelo Paul Freston, que todo mundo deve conhecer, o paradigma das 3 ondas de implantação do pentecostalismo no Brasil, e o neopentecostalismo seria uma terceira onda de implantação do pentecostalismo. Eu acredito que o mais interessante, essas genealogias elas são reais, mas elas não explicam muito. Eu acredito que uma outra genealogia do neopentecostalismo é possível buscando o contexto social, econômico, político, no qual que permitiu a emergência de um tipo de religião, esse novo tipo de religião que se expressa, entre outras coisas, nessa indústria cultural, isso que o Silvério acabou de apresentar para a gente, como a indústria cultural como sendo uma das expressões desse tipo de religiosidade, que é a religiosidade neopentecostal. O que é que permite, qual é o terreno onde esse tipo de religiosidade surge e aonde surge o neopentecostalismo? E aí, então, eu queria ler para vocês um texto onde eu traço alguns paralelos entre o neopentecostalismo e este cadinho de cultura que vem sendo produzido desde os anos 30, 40, ou com mais intensidade ainda no pós-Segunda Guerra, que convencionou-se chamar-se de neoliberalismo, que, do meu ponto de vista, de liberalismo não tem nada. Antes tivesse, mas não tem nada de liberalismo. Mas, enfim, o neoliberalismo é um outro conceito que também não vou aqui ficar discutindo, mas aonde tudo é traduzido no viés de uma mercadoria, tudo é mercantilizado, é passível de ser mercantilizado, e é visto numa perspectiva da monetarização e da financeirização da nossa realidade, diluindo e liquefazendo esta realidade, inclusive aquilo que a gente entende por Estado, por democracia, por qualquer coisa, enfim, todos esses conceitos que são tradicionais do pensamento liberal. Então, por neoliberalismo, entendo não apenas a forma como o capital financeiro se tornou âncora dos sistemas de governo, ou também a submissão do poder do Estado aos interesses do poder financeiro, mas antes toda a cultura que permite que o capital financeiro adquira o protagonismo na organização do Estado e no exercício do poder do Estado. Nesse sentido, o neoliberalismo é mais que o liberalismo econômico. Ele é essa cultura cuja incidência se torna visível nas artes, na literatura, na ciência e certamente na religião. Falar em neoliberalismo é falar do desmonte do estado de bem-estar social, em globalização e suas implicações, em desregulação e flexibilização para o livre trânsito do capital. A mim, no entanto, me interessa mais neste momento, aqui, ir em busca das afinidades entre o neopentecostalismo e o neoliberalismo. Em primeiro lugar, destaco aqui a ideia de... eu tracei 3 características que aproximam
ou constroem alguma afinidade entre o neoliberalismo e o neopentecostalismo? 3 ideias. Em primeiro lugar, destaco aqui a ideia de meritocracia religiosa, que propugna pela possibilidade de um indivíduo salvar-se a si mesmo por esforços e méritos próprios. A religião que se sustenta nessa proposição é salvacionista, mas prescinde de um salvador. Não seria a única religião de salvação não soteriológica, e essa característica por si só não identifica obrigatoriamente o neopentecostalismo com o neoliberalismo. O budismo, por exemplo, possui a mesma característica de salvacionismo não soteriológico, de negação do mundo a partir da marcação de diferenças entre o hábitus ordinário e o hábitus religioso extraordinário. Esses são conceitos que têm a ver lá mais com Max Weber, né? A religião de salvação, salvação como negação do mundo, etc. As religiões de salvação, de diferentes maneiras, são religiões de rejeição do mundo. Essa rejeição pode se dar pelo misticismo ou pelo ascetismo ativo, no qual o crente se vê como instrumento de Deus. O neopentecostalismo desenvolve uma forma de ascetismo ativo intramundano a serviço de uma convicção. O mundo rejeitado, recusado e negado por ele, é o mundo acessível pela experiência imediata do crente. É o mundo, isso eu quero dizer, o ambiente onde o crente está, esse é o mundo que ele nega. É o mundo que prima pela ausência do Estado e no qual os objetos de desejo surgem como miragens no deserto. O mundo negado é o mundo da miséria e a salvação passa pela posição assumida pelo indivíduo na batalha diária, que é a expressão de outra batalha que acontece no campo espiritual. A ação do crente fiel neste mundo adquire sentido para si justamente pela orientação teleológica imprimida por uma ética religiosa de negação. O crente neopentecostal tem forças para lutar porque ele sabe que não pertence àquele mundo em que vive. O mundo das promessas é de gozo e usufruto. No sentido estrito, a ética religiosa neopentecostal é uma ética revolucionária, tanto quanto é revolucionária toda ação sectária. É essa característica que deposita nas costas do indivíduo o peso da responsabilidade pela sua própria salvação e se expressa na teologia da prosperidade, segundo a qual o seu posicionamento numa batalha espiritual vai, por fim, determinar a eficácia salvacionista. Esse aspecto meritocrático individual está presente na cultura contemporânea, que dá suporte à defesa de um Estado minimalista, no campo da educação, da saúde, da segurança. O laissez-faire neoliberal encontra na ética neopentecostal, ancorada na teologia da prosperidade e toda a retórica em torno do empreendedorismo pessoal, uma fonte de legitimação e plausibilidade. A ação no mundo, seja visando a riqueza, seja visando a mera sobrevivência, é, antes de tudo, uma ação orientada pela finalidade da salvação. Um conceito weberiano, no caso, né, o que é ação social. Outra característica do neopentecostalismo, que possui uma extensa interface com o neoliberalismo, é que ele está voltado prioritariamente para alcançar as massas, isto é, grandes contingentes de fiéis, próprio também da indústria cultural. Uma religião de massas se organiza na dependência dos meios de comunicação de massas. O controle desses meios passa a ser estratégico na consecução da gestão dos fiéis. Uma igreja de massas não é apenas uma igreja de multidões, mas uma igreja para o homem massa. Isto é, o homem médio, comum, o homem enquanto não se diferencia de outros homens, mas que repete em si um tipo genérico. Essa é uma citação de Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, né, bastante conservador e reacionário até, mas que
tem um texto fantástico sobre a rebelião das massas. Deixamos aqui, portanto, a noção meramente quantitativa em favor de uma caracterização qualitativa do que entendemos por massa. Não se confunda aqui o conceito de massa com aquilo que Durkheim chamou de solidariedade mecânica, por exemplo. A solidariedade mecânica é aquela que se dá por similitude ou identidade entre pares. Solidariedade como a capacidade de coesão de uma sociedade. Não tem nada a ver com ajudar pobre. A solidariedade é a possibilidade da gente viver juntos, né? A união, né? Coesão social. A solidariedade mecânica é aquela que se dá por similitude ou identidade entre os pares. Esse tipo de solidariedade é típica de sociedades pequenas o suficiente para que não se instaure uma divisão social baseada nas formas de produção material. Durkheim viu essa solidariedade em sociedades arcaicas, onde sequer o próprio conceito de indivíduo, seria adequado. O homem-massa é produto de sociedades modernas que avançam para outro modelo de solidariedade, uma orgânica, no caso, e se estrutura em torno da divisão social do trabalho. Paradoxalmente, são as massas que possibilitam a emergência do individualismo. O individualismo, como característica do neoliberalismo, produz a atitude do homem que quer chegar lá, a qualquer custo e a despeito de qualquer coisa. O homem-massa é um arrivista. Apesar disso, o homem-massa não é um indivíduo. Ele é uma peça numa máquina. Ou ainda, ele é um indivíduo, mas não é um sujeito. Parafraseando Karl Marx, diríamos que o homem-massa seria o indivíduo em si, e o sujeito seria o indivíduo para si. A salvação proposta pelo neopentecostalismo é a salvação do homem-massa. Daí, mais uma vez, a afirmação de que toda religião de salvação é uma religião de negação do mundo. É o apelo para que o homem-massa se torne um indivíduo para si, em meio à massa indistinta, amorfa, uniforme, da qual faz parte. Quando se trata de neopentecostalismo, o conceito de igreja não deveria se aplicar. A igreja pressupõe um público, ou seja, um grupo de indivíduos organizados para um determinado fim. E igreja aqui é um conceito estritamente sociológico, não tem nada a ver com teologia. É um conceito sociológico também weberiano, de Troelt, etc. Há uma incongruência sociológica na ideia de igreja de massa. Neste caso, a justaposição das palavras igreja e neopentecostal seria uma contradição nos termos. As mega-igrejas, que reúnem milhares de pessoas, não constituem um público. São espaços propícios à emergência de pregadores habilidosos na retórica que sabem conduzir a massa. Eles não falam para um público, não esperam que sua pregação seja ouvida e então analisada, sopesada, comparada, discernida e discutida. O dinheiro, nesse contexto, ocupa um lugar essencial, como elemento catalisador da possibilidade de autossalvação. O pregador é importante, a retórica é importante, o dinheiro é importante para que possa se dar a magia da redenção produzida pela vontade do homem-massa. A transição das igrejas de públicos para as igrejas de massas evoca a mesma problemática observada na transição da democracia de públicos, que gestou as igrejas de públicos no século XVII e XVIII, para a democracia de massas. O paradoxo do neopentecostalismo é que, justamente por ser uma religião de massas, ele possibilita ao indivíduo pensar-se como autor e consumador da própria salvação. A terceira característica do neopentecostalismo que expõe e reforça a afinidade com o neoliberalismo é justamente o dinheiro onipresente em todos os cultos durante o culto todo. O neopentecostalismo só tem razão de ser enquanto religião por obra e graça daquilo que o dinheiro representa numa cultura neoliberal. No neopentecostalismo, a salvação é monetizada e se torna a medida da graça. Sem dinheiro não há religião, muito menos salvação. A alquimia monetária
das igrejas neopentecostais acontece no espaço de sagração, onde o dinheiro deixa de cumprir o seu papel de mediador das trocas comerciais e se traveste de oferta alçada e libação como sinal de fé. No neopentecostalismo, o dinheiro não é dinheiro. A novidade trazida pelo neopentecostalismo está justamente em sua capacidade alquímica de operar o dinheiro para além do seu valor geral de troca. Enquanto para as demais igrejas, o dinheiro significa apenas aquilo que ele é de fato, ou seja, o meio de pagamento das despesas e obrigações que a vida em comunidade exige, salários dos empregados, manutenção do templo, assistência social, taxas. Para as igrejas neopentecostais, o dinheiro adquire outra natureza. Ele é o mediador do sacrifício. É, pois, em face do ato sacrificial que o dinheiro deve ser visto e compreendido no contexto do culto. A monetização do sacrifício provoca uma transubstanciação do dinheiro, tornando-o irreconhecível enquanto valor de troca. Na ótica do fiel, que dá a sua oferta no templo, o ato sacrificial acontece entre ele e Deus. A igreja fornece as condições, o espaço, o momento adequado e a legitimidade do ato para que haja eficácia na doação. Para esse fiel, o que será feito desse dinheiro, se ele será queimado no altar ou se será usado para adquirir uma rede de televisão ou financiar a campanha de um deputado, não faz a menor diferença, porque no que lhe diz respeito, o sacrifício foi realizado quando ele depositou o dinheiro no altar. Numa igreja neopentecostal, não há prestação de contas do dinheiro arrecadado dos fiéis. Não há um balancete afixado no mural de avisos públicos. Isso não acontece porque simplesmente o fiel não tem interesse nisso. Essa prestação de contas, essa publicação dos balancetes, acontecem em igrejas compostas por públicos e não por massas. A prestação de contas nas igrejas neopentecostais tiraria do dinheiro a sua capacidade mágico-sacrificial. Seria resgatar o sentido profano, terreno e secular do dinheiro. Tratar o dinheiro como dinheiro seria deixar o homem massa órfão de seu instrumento de salvação. A monetização de todos os aspectos da vida, típico do neoliberalismo, encontra na teologia do sacrifício, tal qual vivida pelos neopentecostais, a sua forma religiosa. Levantei aqui algumas características do neopentecostalismo que apontam para uma afinidade com o neoliberalismo. Todos os autores que se dedicaram a olhar para essa religião o fizeram maculados pelo pentecostalismo precedente, que lhe deu origem e contexto. Mas no meu entendimento, nós estamos diante de uma nova religião. Qualquer nova religião, quando surge, ela o faz a partir de elementos operativos disponíveis em seu horizonte de ação, que permitem criar uma identidade de um lado e um contraste de outro. O neopentecostalismo dialoga com a Umbanda, com o Candomblé, com o pentecostalismo, com o protestantismo, com o catolicismo, com o judaísmo e com aspectos das religiões orientais. Mas não dialoga com o Islã, com os novos movimentos religiosos, com as religiões indígenas. Nem vou discutir aqui se índio tem religião, enfim, tal qual nós entendemos a religião no Ocidente. Tá? Não dialoga com as religiões pagãs e com outras. Essas outras religiões não são operacionais na produção de sentido para a ação do homem urbano em geral, embora elas o sejam para grupos sociais restritos, as diferentes tribos urbanas que tem por aí, né? E para os segmentos sociais órfãos de proteção estatal. O neopentecostalismo compôs com elementos de religiões disponíveis uma outra estrutura de convicções que encontrou no terreno arado e adubado pelo neoliberalismo as condições necessárias para sua emergência e expansão. Enquanto isso, e ao mesmo tempo, o neopentecostalismo fornece para as massas urbanas, à margem do Estado e do capital, o sentido para a ação no mundo. Parafraseando novamente Karl Marx,
entendemos que a miséria do neopentecostalismo é, de um lado, a expressão da miséria real e, de outro, a recusa dessa realidade. Bom, concluindo, procurei ficar aqui no campo analítico de pontos de tangência entre a cultura neoliberal e o neopentecostalismo, que responde magistralmente a essa cultura. Caberia ainda uma análise do caráter ideológico da proposição salvacionista dessa nova religião, que não desvela o mecanismo que impede que esse indivíduo em si saia de sua condição alienada de homem-massa e que sua luta por salvação, ou seja, tornar-se um indivíduo para si, justamente reforça as estruturas e laços que o mantêm na condição em que se encontra. Mas, enfim, a análise da alienação político-religiosa no contexto neoliberal estenderia o propósito dessa nossa fala, dessa nossa live. Agradeço a vocês a paciência de ouvir um texto lido assim, e, enfim, vamos aí para conversas. Muito obrigado, professor Edinho. Gostaria que o tempo fosse mais longo, porque seria possível destrinchar todos esses tópicos, esses 3 aí que você colocou, com mais detalhismo, né? Nós vamos dar um tempinho, então, para as perguntas que vierem dos ouvintes, mas eu gostaria de, inicialmente, antes de passar aqui para a primeira pergunta, fazer uma questão, colocar uma questão para cada um de vocês. Silvério, me chamou muita atenção o seu trabalho com a pesquisa da música gospel, e eu gostaria de perguntar, Silvério, se você concordaria que todo esse movimento de música gospel, na verdade, nasce com Charles Wesley, o irmão de John Wesley, que ali teria sido a primeira expressão de uma pequena indústria cultural nascente, uma pré-indústria cultural, os panfletinhos que eles circulavam lá, né? E que era também de massa. E para Edinho, me chamou muita atenção, Edinho, na sua fala, que há questões teológicas por trás envolvidas aí, que valeria a pena nós discutirmos depois, mas enquanto você falava, eu me lembrava do canadense Marshall McLuhan, e aquela sua famosa frase, o meio é a mensagem. Ou seja, a mensagem que o neopentecostalismo quer transmitir, o conteúdo, na verdade não importa, se dissipa no meio. O meio é a mensagem. Significa que a nova religião das massas do futuro, no fundo, não é nem o pentecostalismo, nem o carismatismo católico, mas é o liberalismo, o neoliberalismo. Algum dos colegas quer reagir? Senão, vou tentar... Calvani, tranquilo. Não, rapidinho mesmo, para dar vez e voz, né, a turma que está aí do outro lado. Eu tenho um olhar assim, sobre a questão da cultura gospel, ou talvez a proto, né, a proto-cultura gospel, ou a proto-música gospel, porque quando Magali Cunha chama de cultura, é porque tem também, junto com a música, todo um comportamento, essa questão toda. Eu ainda vejo a matriz da música, vamos dizer assim, ainda no blues e no jazz. Eu ainda vejo que, ainda percebo, não é? Enfim, toda uma biografia e toda uma conjunção que tem entre as igrejas históricas, as denominações históricas e o blues e o jazz, e Robert Johnson, e Billy B. King, e Mariah Jackson. Roberto Johnson não, porque ele até fez um isso com o diabo. Robert Johnson. Mas era bluseiro, né? Era blue também, era bluseiro. Não, Edinho, a coisa do blues, entende? Da questão do blues, da música negra mesmo. E a outra coisa é que o advento da indústria cultural e a cultura gospel nesse rastro, ela precisou também, para se consolidar
primeiro da rádio, né? O advento do rádio, da rádio, foi fundamental, depois das transmissões televisivas. Então, a indústria cultural, ela, na realidade, ela não age só, né? Então, assim, para você escoar o que você produz, você precisa também desses canais, dessas redes, né? Que antes a rádio, a televisão, a publicidade, as gravadoras, as produtoras, os selos, as distribuidoras, e aí se tornou exatamente esse grande contingente de troca, né, e venda de mercadoria de bens simbólicos. Enfim. Bom, Calvani, difícil fazer uma previsão, né, do que vai ser essa religião do futuro. Eu olho para o futuro em diferentes campos da nossa vida e eu falo, nossa, graças a Deus eu vou estar morto e não vou ver nada disso, porque, cara, se o que eu imagino que virá pelo futuro aí vier de fato, eu não estou preparado para isso, e ninguém da minha geração. Né? Nesse sentido, a morte é uma bênção, porque a gente abre espaço para gerações que estejam preparadas para o que vem aí, inclusive para novas religiões. Mas essa religião que a gente chama de neopentecostal, na verdade, ela é produto da indústria cultural também. Né? A indústria cultural no sentido que Adorno usa a palavra, onde a transformação em mercadoria de todos os bens simbólicos, enfim, né? E que que esses bens simbólicos não têm apenas um aspecto de mercadoria, mas ela é mercadoria no seu sentido estrito da palavra. Então, o neopentecostalismo é a religião mais, desculpem falar uma coisa assim, mas é a religião mais adequada para os tempos em que nós estamos vivendo, né? Não estou dizendo, né, para mim também isso não interessa, se é certo, errado, é boa ou mal, isso não importa. Mas é a religião que responde a um tipo de cultura que nós temos aí, né? Que é centrada justamente nessa cultura de massas ou nessa indústria cultural, onde inclusive a religião vira um produto cultural, um produto dessa máquina capaz de transformar todas as coisas em mercadoria. Muito bem, muito obrigado. O professor Péricles está colocando aqui no chat, Silvério, essas questões levantadas pelo professor Edin me fizeram relembrar questões iniciais da sua pesquisa. Os fiéis nos shows peregrinos estariam nesse gradiente da religião de massa abordada pelo professor Edin. Não sei se é propriamente uma pergunta ou um comentário que pede uma reação sua. Quer comentar? Na realidade, o que a gente percebeu, o que eu percebi nos shows itinerantes, na realidade, o título do meu doutorado, da pesquisa, ele foi se desdobrando, né? Eu tenho uma relação, assim, um rol de... Porque, na realidade, era os shows peregrinos, né? O que é peregrinar? O que é seguir, né? Qual é o sentido de você estar em vários e vários shows de um mesmo agente, de um mesmo artista religioso e tal, e segui-lo, seja de ônibus, seja de avião, seja de... Enfim. E o que eu percebo tipo... você não... No show, você se vê atendido em sua subjetividade religiosa, né? Sem necessariamente ter regras estabelecidas de convivência ou padrões de comportamento, né? Por exemplo, você utiliza a roupa que você achar legal em você. Você pode dançar, você pode fazer selfie, você pode transmitir pelo celular. E isso causou em mim, principalmente, que acompanhei, né, 14 shows pelo Brasil, de você ver uma semana antes, eu cheguei até a pesquisar, 15 dias antes não tinha mais ingresso, ou seja, era entre 5.000, 3.000, 3.500, 4.000 pessoas. Então, assim, e outra coisa, as narrativas de entrevistas que eu fiz, né? Tipo, eu não estou indo mais para a igreja, mas para o show do padre eu vou. E outra coisa, aí você já, né,
faz um recorte e vai no roteiro do show. Porque uma coisa é você assistir um show, 2, 14 com os roteiros, entrada, saída, meio do show, luz que era utilizada para aquela música, para aquele momento, gestual, comportamento, voz, palavra. Eu coloquei homilias cantantes, né? E fui questionado pela banca. Então, momentos reflexivos musicais, onde no meio, exatamente naquele tempo determinado, havia uma parada e havia como se fosse, não vamos dizer uma pregação, mas uma orientação ao público. E esse momento era extremamente aguardado por todos. Então, nesse sentido, o que eu percebi era uma multidão que se via atendido, né, se sentia atendido em sua religiosidade, nas suas expectativas religiosas, etc. e tal, e necessariamente não estava no templo, né? Por isso que o tema era do altar para o templo, né? Enfim, apenas uma curiosidade. Muito bem. Nós estamos chegando ao final aqui. A orientação que recebemos é de ir até, no máximo, 18h05, 18h10, estourando. Eu quero agradecer demais, então, a contribuição dos colegas, lembrar ao pessoal que está no chat acompanhando nesse momento que depois essa live fica gravada no Facebook da RELEP. Aliás, no canal no Facebook e no canal do YouTube da RELEP, né? De modo que eu mesmo gostaria de ouvir novamente algumas coisas e assimilar melhor algumas ideias. Então, por favor, compartilhem, divulguem aí com as pessoas interessadas nesse assunto. E, mais uma vez, eu quero agradecer os que estão presentes, agradecer ao colega Valdinei Gandra, que cuidou de tudo absolutamente aqui por trás e nos deu bastante segurança e tranquilidade. Agradecer ao Silvério e ao Edim e aos organizadores do evento, o pessoal da RELEP e o pessoal do Observare, lá de Sergipe, professora Marina Correia, professor Luiz Américo e professor Péricles. Se algum dos colegas quiser dar uma última palavra, a gente já está encerrando por aqui. Eu queria quebrar um pouco o protocolo e dizer, Calvano, eu sou teu fã, viu? Imagina. Aprendi muito com os seus CDs em casa. Essa narrativa de Edim, do professor Edim, brilhante. Estou aqui como um aprendiz, né, contínuo. Muito obrigado ao Observar, ao RELEP, a professora Marina, o professor Péricles e ao nosso Gandra, que foi um gentleman da técnica aqui. Uma tarde de sexta-feira muito feliz. Muito obrigado. Eu também só vou aqui expor meus agradecimentos ao Calvani, que fez a mediação dessa nossa conversa, ao Silvério, que compartilhou generosamente as suas pesquisas com a gente. Aprendi bastante. Nossa, foi muito bom, né? Eu quero ir atrás, assim que você publicar, Silvério, eu vou atrás disso. Tá bom. Agradecer ao Gandra pelo contato anterior, as trocas pelo WhatsApp, esse suporte, e agradecer de todo o coração, com todo o meu carinho, a minha querida amiga Marina, pelo convite, que pelo menos ela foi a mediadora do convite. Um carinho imenso por ela, um coração agradecido. Muito obrigado a todos. A Marina. Muito bem, Marina está aí. Um abraço a todos, obrigado. Tenham todos uma boa noite. Sextou. Isso é bom. Para o nosso curtir. Agora sextou. Boa noite, obrigado. Agora sextou, né? Agora sextou. É isso aí, gente. Tchau, pessoal. Prazer. Prazer.